Amanhã, às 9 da manhã, no Instituto Batista Ida Nelson, Rua Humberto Calderaro, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, o Comando de Policiamento Ambiental do Amazonas realiza a cerimônia de formatura da terceira turma 2012, projeto Vitória Régia de Educação Ambiental. E uma obra irregular deixa moradores da zona oeste de Manaus sem água durante 2 dias. O problema foi solucionado nesta quinta-feira. O motivo da falta de água foi o rompimento de uma adutora, um tubo de 500 milímetros responsável por abastecer bairros como São Raimundo, Santo Antônio, São Jorge e adjacências. Ela rompeu porque essa obra aqui esse muro foi construído, ao nosso ver, de forma irregular. Ele foi construído muito avançado para a rua. Ele está desalinhado com as outras casas da mesma rua. E a coluna dele foi construída bem em cima da nossa adutora. Ela acabou forçando a nossa adutora, ela se rompeu. Sem água, os moradores tiveram que recorrer ao vizinho, que possui poço artesiano e não poupou esforços para ajudar. Pegou aqui com o vizinho da padaria, que arranjou, né, que ele tem poço, e conseguiu arranjar essa água pra gente. Então todo mundo aqui do bairro pegou água com ele, para tomar banho, né, para lavar as coisas em casa. Todo mundo. Então, até de manhã, até mais ou menos aqui umas 2 horas, a gente já estava sem água. O pessoal estava aqui na rua, aqui direto. O pessoal estava desesperado por água e eu não ia escassear uma água aqui para atender o povo, né? O pessoal aqui estava o dia todo sem tomar banho, sem dar banho nas crianças. Aí pode pegar aí a água, cara. Por outro lado, tinha gente vendendo água a R$1 garrafão. E outra alternativa era a caixa d'água de um prédio que estava transbordando. Como é que vocês tomaram banho ontem? Com a água do poço, que estava caindo lá de cima do prédio. Aí todo mundo foi lá pegar com balde? E garrafa também. A partir dessa segunda quinzena de agosto até novembro, o clima deve continuar quente em Belém, capital do Pará. O motivo é a baixa quantidade de chuvas e o aumento progressivo da temperatura. Temperatura média de 35 graus, com sensação térmica de quase 40. É assim que os belemenses estão sentindo na pele a estarde na capital paraense. Segundo a Coordenação de Recursos Hídricos da SEMA, pelos próximos 3 meses deverá chover bem menos. A constância de chuvas no período da tarde ou início da noite, elas vão ficar mais raras na questão de distribuição, justamente por estarmos nesse período com pouca ocorrência de chuvas. O comportamento normal para os próximos meses, que é o analisado e previsto por nossa equipe aqui, é que as chuvas vão ocorrer grandes volumes em um dia, passando 4, 5, 6 dias sem ocorrência de chuva. O total médio das chuvas este mês representa apenas 1/3 se comparado aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, meses mais chuvosos em Belém. Com o calor constante, o jeito mesmo é recorrer às tecnologias como as centrais de ar e o consumo de água. O sul do Pará, de forma geral, apresenta o seu período mais seco e nessa região, de acordo com os meteorologistas, é normal que ocorram vários dias sem registro de chuvas. Na faixa norte do estado, está prevista uma redução drástica de chuvas. Lá é dividido em período chuvoso e período seco. Lá é normal que ocorra, em algumas localidades, fique 15, 20, até 30 dias mesmo. E isso é decorrente da circulação dos ventos em grande escala. A circulação atmosférica no globo, nesse período, ele tem predominância de movimentos descendentes na região do sul do Pará. Isso inibe a formação das nuvens e a ocorrência das chuvas. As tradicionais chuvas que caem nas tardes de Belém devem não ocorrer nos próximos meses. O período em si, ele é um período menos chuvoso, então é normal que chova pouco nesse mês. O que está acentuando esse aumento das temperaturas é justamente a distribuição irregular das chuvas. Apesar das ameaças de chuvas em algumas tardes, o belemense terá que se acostumar com finais de dias mais quentes nesse período.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 59 municípios do Maranhão por causa da estiagem. O secretário executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Robério dos Santos, afirma que a atuação da Defesa Civil será intensificada. O secretário afirmou ainda que a situação desses municípios é preocupante. O Estado agora reunirá recursos de ajuda humanitária para atender a população. Índices de endividamento dos consumidores da região norte apresentam um crescimento em relação ao resto do país. Nessa reportagem você vai entender o porquê que isso acontece e de que maneira é possível planejar os gastos e evitar dívidas. Planejar é a palavra de ordem quando o assunto é dinheiro. Para economistas, não importa se você ganha 100 ou R$1.000. Se não souber administrar os valores, sempre haverá dívidas. Eu acredito que o que leva ao endividamento é o desejo que a gente tem de adquirir produtos rapidamente. Algumas pessoas sabem como não permitir que as dívidas tomem mais dinheiro do que o necessário. Esta professora aposentada dá uma aula sobre o assunto. Todo mês tem que ver dentro daquela planilha, né, como se chama, para não ultrapassar, é contadinha, tudo certinho, não fazer outras dívidas também. E como Dona Maria, seu Nelson procura sempre se planejar. Aí tem que estabelecer um parâmetro, quanto eu posso gastar no próximo mês ou esse mês, né? Sempre que quando fecha o mês, até porque o meu mês fecha dia 23. Aí eu que recebo do dia 2 até o dia 23, o que eu posso gastar até o outro mês. É o único planejamento que eu faço. Muitas vezes os créditos são as desculpas para tantas dívidas, mas não é bem assim que esta economista pensa. Eu sou de uma ala de economista que acredito que o crédito, o financiamento, até mesmo o cartão de crédito, eles não são os vilões do nosso endividamento. O que falta para a gente é educação financeira. Hoje foi o último dia do Congresso Brasileiro de Fitopatologia. O evento teve como intuito proporcionar informações e qualificação para a sociedade sobre problemas e dificuldades econômicas da área nas diferentes regiões produtoras do país. Assim como o ser humano, as plantas também precisam de nutrientes. A falta deles pode levá-las à morte. Algumas pragas e doenças reduzem a quantidade e a qualidade dos produtos vegetais. Discutir e divulgar informações sobre o desenvolvimento de métodos na aplicação de cultivares e resistentes a doenças na Amazônia requer bastante conhecimento para a tão sonhada sustentabilidade. Não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, né? E em outras partes do mundo, o desenvolvimento de plantas que apresentem resistência a doenças. Então, os programas de melhoramento de plantas que existem nas universidades, na Embrapa e outros órgãos pelo Brasil, são extremamente importantes nesse sentido para gerar tecnologias como plantas resistentes e para que a gente consiga produzir, liberar isso ao produtor e com ele utilizar de forma precisa e eficiente. O 45º Congresso Brasileiro de Fitopatologia tem como intuito levar informações para o desenvolvimento e sustentabilidade da Amazônia. A sociedade leva vantagem em vários pontos. Primeiro, o produtor em si, se ele utiliza novos métodos que controlam as doenças, ele vai reduzir os custos deles, vai ter maior produtividade e maior lucro. E a sociedade em si, ela vai receber uns produtos de melhor qualidade, de menor preço também, porque se o produtor tem maior produtividade, ele pode vender por menor preço. Outra vantagem também, principalmente com os materiais resistentes, que nós desenvolvemos aqui na Amazônia, só trabalhamos com resistência, não há necessidade de aplicação defensiva agrícola. Isso não contamina o meio ambiente, o produtor não está em contato com produto agrotóxico para intoxicar e o consumidor também tem um produto livre de agrotóxico na mesa dele e para a família dele toda. No próximo bloco, reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes segue em ritmo acelerado. Nós voltamos já já.